Centro de Educação Cubatense abre inscrições para pós-graduação de professores. Dados apontam que roubo ou furto de celulares acontece a cada 33 segundos. Campi Cubatão realiza sarau especial com o intuito de enriquecimento do repertório cultural e artístico. E ainda tem a nossa previsão do tempo e vamos colocar na ponta do lápis os assuntos da Black Friday. Tá chegando a hora, hein? Feriado de Proclamação da República, 15 de novembro de 2024. O seu Últimas Notícias já está começando. Olá, boa noite para você. O Centro de Educação Municipal de Cubatão, até o dia 18 de novembro, está com inscrições abertas para o programa de pós-graduação para professores. O Centro Municipal de Educação à Distância, por meio do programa Ciência 10, está oferecendo de forma gratuita pós-graduação Lato Sensu. A especialização é destinada para professores da rede pública e privada da educação infantil, do ensino fundamental dos anos iniciais, para os professores de ciências nos anos finais e para professores do ensino médio de química, física e biologia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de novembro pelo site sig.ufabc.edu.br. Lucas Sena para o Últimas Notícias. Um acidente gerou interdição na via Anchieta, sentido litoral. Pessoas ficaram feridas, foram socorridas, mas não precisaram ser levadas para o hospital. Eu te explico o motivo na reportagem com imagens da cinegrafista Fabiana Gomes. A pista central da rodovia Anchieta precisou ser interditada na altura do quilômetro 20, sentido ao litoral de São Paulo, na altura de São Bernardo do Campo. A interdição se deu por um possível acidente que ocorreu no local. A ocorrência, ainda bem, não era real, por se tratar de uma operação coordenada pela Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes é um sistema onde você tem uma circulação muito grande de veículos pesados, e transportando diversos produtos. Então, esse cenário onde nós temos envolvido um caminhão com um produto perigoso e um cenário de múltiplas vítimas, para a nossa equipe é importantíssimo fazer esse trabalho de exercício simulado. E também não posso deixar de mencionar essa sinergia com os órgãos, essa sinergia com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Defesa Civil, CETESB, todos os parceiros que participaram desse evento. Então, para a gente é importantíssimo treinar, capacitar cada vez mais nossas equipes e é lógico, nós temos também uma equipe de avaliadores que no final eles anotam todas as oportunidades de melhoria. Assim como o nosso objetivo é estar numa situação real, a gente ter nossos funcionários que eles estejam aptos e, enfim, por fim, não se machuquem e resgatem as vítimas no menor tempo possível. O simulado citado pelo coordenador de tráfego da concessionária trata-se do seguinte cenário. Um veículo de passeio apresenta um problema de pane mecânica na faixa 1. O motorista tenta acessar o acostamento pela faixa 2, mas o carro fica atravessado na pista, bloqueando o tráfego. O motorista tenta acessar o acostamento pela faixa 2, mas o carro fica atravessado na pista, bloqueando o tráfego. Uma carreta transportando produto perigoso, sem tempo suficiente para frear, colide com o veículo, que capota e começa a pegar fogo. No mesmo local, outras simulações de acidentes também foram realizadas. Esse envolvimento ajuda, quando acontece uma situação crítica como essa, todos os órgãos saberem ali o tipo de atuação que a gente faz, como a gente faz o gerenciamento e assim poder coordenar todos esses apoios que vêm chegando aí para prestar esse auxílio. Bom, nós estamos na Via Anchieta, sentido a Baixada Santista, na altura do quilômetro 20. E aqui foi uma das ocorrências que o Corpo de Bombeiros acabou demonstrando e atendendo, que é este carro incendiado, Um dos pontos de vários acidentes que são registrados aqui no sistema Anchieta Imigrantes. O simulado teve um intuito principal, a redução de acidentes que diariamente são registrados nas estradas, e com a parceria de órgãos envolvidos, puderam auxiliar de maneira precisa no resgate das vítimas. Com o intuito de enriquecimento com repertório cultural e também artístico, o Campi Cubatão realizou um sarau e quem acompanhou foi o repórter Washington Luiz. Com o intuito de enriquecer o repertório cultural e artístico dos atendidos, o Camping de Cubatão irá realizar um sarau no próximo dia 30 de novembro. Na ocasião, os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos irão apresentar suas performances aos colegas, familiares
e funcionários. O nosso sarau está sendo preparado com muito carinho, né? Os adolescentes estão bem envolvidos, os nossos atendidos do serviço de convivência são os responsáveis pela preparação, pela apresentação do sarau. Será aberto ao público, às famílias, né, para que possam prestigiar esse trabalho. O nosso sarau é uma oportunidade que os adolescentes desenvolvam tanto o trabalho em equipe, o desenvolvimento criativo, né, a responsabilidade, a expressão cultural e artística. Eles têm uma temática, né, um desafio, que é a temática Raízes e Identidade. E, em cima dessa temática, as 4 turmas do nosso serviço de convivência precisam desenvolver essa apresentação artística cultural, que pode envolver dança, teatro, música, poema, ou tudo junto, vai ficar a critério do grupo, né? Eles estão trabalhando para expressar melhor essa temática e trazer essa apresentação para a família. Nós teremos uma banca julgadora no dia, e através do regulamento, com as pontuações, levando em consideração critérios para essa avaliação, a melhor turma do serviço de convivência, né, que tiver a maior pontuação, receberá um prêmio do CAMP. Então, incentivando também, né, além dessa participação, esse trabalho em equipe, também uma recompensa pelo esforço, né? Todos serão certificados, né, com certificado de participação no projeto, e eles estão bem animados, né? Eles estão se esforçando, até porque um dos critérios também de avaliação é esse trabalho em equipe, né? Uma preparação também para o mundo do trabalho, onde a gente precisa lidar com o outro, precisa entender, respeitar a opinião do outro, chegar num consenso, né? Então, eles estão trabalhando com umas temáticas bem legais, então, desde o incêndio da Vila Socom, algo tão polêmico que será representado também, a instituição do Camp Cubatão, culturas, né, afro-indígenas também serão representadas. Eu não vou contar tudo, senão vai ficar, né, tem que ser surpresa. Mas eles estão se envolvendo bastante, trabalhando em equipe. E, além disso tudo, veio o convívio social entre eles, que é muito legal também. Né? Isso, o convívio social, né, de respeitar, de saber interagir, de pesquisar juntos, de preparar, porque eles estão responsáveis também de preparar figurinos, né, adereços. Então, toda essa manifestação artística cultural, desde a apresentação, mas também a preparação para que essa apresentação ocorra da melhor forma possível, eles estão se esforçando bastante, a gente está bem feliz com os resultados. Olha, o governo federal lançou programas que vão auxiliar os microempreendedores na gestão dos seus negócios. O governo federal sancionou em outubro desse ano a Lei nº 14.995, que cria o programa Acredita, que oferece linhas de crédito especiais para pequenos empreendedores, incluindo usuários do Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A iniciativa visa auxiliar os empreendedores do país, oferecendo empréstimos com juros menores do que os praticados atualmente no mercado. Segundo o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, no país existem mais de 22 milhões de CNPJs, o que representa 99% das empresas do Brasil. O ministro da pasta, Márcio França, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro da TV Brasil, explicou a proposta do Acredita, que, segundo ele, foi feito para os pequenos empreendedores. Somando o MEI, que são 15 milhões de MEIs, as 7 milhões e meio de Simples, são 22 milhões e meio de empresas de CNPJ. Isso aí junto representa 99% do Brasil. Então, só tem 1% de empresa que é grande. O restante tudo é pequeno, né? E essas pessoas, às vezes, ficam exprimidas. Porque, você sabe, o grande, ele tem como se defender. Ele vem para Brasília, tem federação, tem confederação, tem acesso, conhece os ministros e tal. Por outro lado, quem está na base da pirâmide, lá no CadÚnico, o governo tem uma atenção especial porque tem o Bolsa Família. Aí você tem no miolo essas pessoas que muitas vezes, quando você fala para um dono de um bar, um barzinho, ele fatura, sei lá, 50 mil reais por mês. Parece que ele é uma pessoa muito bem de vida, mas o líquido dele, o que fica para ele no bolso dele no final do mês, mas ele não fica com uma renda muito alta. Então, qualquer probleminha que tenha, caiu um telhado, queimou uma geladeira, enfim, tem uma ação trabalhista, pronto, já quebrou, já dá problema, entendeu? Não tem de onde tirar.
Márcio França também falou sobre o Procred 360, que oferece uma linha de crédito com juros 50% menores aos microempreendedores e empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil. Tem o programa Procred 360 que permite que quem fatura até R$ 360 mil pegue um empréstimo que tem uma carência e um juro bem menor do que um empréstimo normal. Então, basicamente é isso, né? Que além do caso do Pronamp, que era o programa que existia anteriormente, Pronamp não se podia fazer renegociação. Quando você atrasava uma vez ou duas, você depois tinha que deixar atrasar tudo e não tinha como pagar. E agora a gente fez um formato que também pode renegociar. Nesse caso aí, o governo está dizendo o seguinte para todos os empreendedores que faturam até 360. O governo será o seu fiador. Sim. O governo vai afiançar para você e vai garantir, com esse fundo garantidor, o governo garante. E se você não pagar, o governo vai pagar. Ah, mas então eu posso não pagar? Pode, mas você vai ficar com o nome sujo de novo. Entendeu? Então, a gente paga para o banco. Quer dizer, o banco não tem risco. Então, neste caso, a Tudo 360 é para esse público. Como é que é o financiamento? Você vai no Banco do Brasil, vai na Caixa Econômica Federal, fala que você quer entrar no Procred 360, eles vão deixar você pegar empréstimo equivalente a 1/3 do que você faturou no ano passado. Então, se eu faturei R$80 mil no limite do MEI, eu posso levantar R$30 mil emprestados. Desses 30 mil, eu vou ficar um ano sem pagar nada. Ótimo. E depois de um ano é que eu vou começar a pagar. Agora, se a empresa for de uma mulher ou for gerenciada por uma mulher, aí pode emprestar até 50%, é mais. Então, nesse caso, pode emprestar até 40%. Atenção, você que tem um idoso dentro de casa. Olha, dados do Ministério da Saúde apontam que a cada ano cresce o número de acidentes com os idosos aqui no país. A cada ano, estima-se que 50% da população com mais de 65 anos sofra de queda. Dados do Ministério da Saúde revelam que esse número tem sido crescente a cada ano no Brasil. A geriatra Roberta França fala sobre esse assunto. De um modo geral, em casa, nós nos sentimos mais seguros. Então, normalmente, prestamos menos atenção, porque temos a certeza de que sabemos tudo, onde é que estão as coisas, e a gente deixa de prestar atenção. E um grande problema dos idosos, se recusarem terminantemente a modificar a sua casa em função da idade. Então, a manutenção de tapetes, de tecidos no chão, principalmente de crochê, fazem com que os riscos de queda sejam muito mais comuns no ambiente domiciliar. Escorregões, tropeções, passos em falso e falta de equilíbrio são as causas mais frequentes de queda de pessoas acima de 65 anos. Segundo informações do SUS, Sistema Único de Saúde, nos últimos 9 anos, o número de atendimento a idosos por acidentes ultrapassou os 100%. A especialista ressalta sobre a importância de adotarmos medidas responsáveis para evitar esse tipo de problema. Tapete no chão é tragédia anunciada. A chance de cair, a chance de fraturar é enorme. Banheiro molhado é um problema. Casas com muitas quinas é um problema. Então, o excesso de móveis é um problema. Precisamos entender que a nossa casa precisa ser adaptada à realidade da nossa idade e da nossa condição. Segundo a Associação Médica Brasileira, entre as principais causas dos acidentes estão diminuição da acuidade visual e perda de massa e da força muscular devido à idade. Estudos mostram que alguns trajetos dentro de casa são mais comuns e contribuem com esse tipo de ocorrência. A doutora Roberta França faz orientações e fala sobre os locais e horários mais frequentes que ocorrem essas eventualidades. Principalmente à noite, no trajeto quarto-banheiro. Por quê? Porque é um trajeto que normalmente está mal iluminado, a pessoa está com sono, muitas vezes toma alguma medicação para dormir e acorda meio sonolento, e esse caminho até o banheiro com essa iluminação muito baixa é um grande motivo de queda. E mais uma vez, os tapetes são os grandes vilões. Casa de idoso não deve ter tapete. E dentro do banheiro, no ambiente do box, precisa ter um solo emborrachado ou algum material emborrachado para evitar a queda, principalmente porque é um lugar que fica molhado
e com sabonete que escorrega. As quedas entre pessoas com 65 anos ou mais são a terceira causa de mortalidade no Brasil. Entre 2013 e 2022, foram registrados mais de 70 mil óbitos. Você vai conhecer agora a história e curiosidades do Paulo Machado de Carvalho, o estádio do Pacaembu. Construído em 1930, o estádio já foi palco de eventos esportivos, finais de campeonatos e palco de vários eventos artísticos, nacionais e também internacionais. O estado de São Paulo é o estado com a maior quantidade de times que foram campeões brasileiros, da Libertadores e mundiais. E algumas dessas conquistas têm um palco em comum. Estamos aqui em frente ao meu, ao seu, ao nosso Pacaembu. O estádio, que fica localizado na zona oeste da capital paulista, aqui na Praça Charles Miller, já foi palco de diversas conquistas do Santos, do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians. Mas você sabia que ele já recebeu jogos da Copa de 1950? Você sabia que ele recebeu a abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos de 1963, o primeiro Pan-Americano disputado no Brasil? Não? Então chega mais que eu vou contar um pouco da história do Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Idealizado na década de 30, o estádio foi inaugurado em 27 de abril de 1940, sendo um dos maiores estádios da América do Sul na época. O jogo inaugural foi em 5 de maio com a Taça da cidade de São Paulo, disputado entre Palestra Itália, o Palmeiras, contra o Corinthians. Naquela época, o estádio se chamava Estádio Municipal do Pacaembu e, com esse nome, recebeu os jogos da Copa de 1950, dentre eles Brasil e Suíça, que acabou 2-2. Em 1961, a Prefeitura de São Paulo, para homenagear o chefe da delegação da Copa de 1958, Paulo Machado de Carvalho, nomeou o estádio do Pacaembu com o nome dele. Em 1963, o estádio recebeu a abertura, finais do futebol e atletismo e o encerramento dos Jogos Pan-Americanos daquele ano. Agora que você conheceu a história do estádio, eu vou te fazer 3 perguntas. Você sabe quem é o maior artilheiro do Pacaembu? Você sabe qual é o maior público do estádio? E você sabe qual foi o time que foi mais vezes feliz dentro do Paulo Machado de Carvalho? Bom, o time que mais vezes gritou é campeão aqui no Pacaembu foi o Palmeiras, com 16 títulos conquistados. O segundo colocado é o Corinthians, com 9. Santos e São Paulo ficam empatados na terceira colocação, com 6 títulos cada um conquistados aqui no Pacaembu. O maior artilheiro está aqui, ó. Cláudio, mais conhecido como o Gerente, ele tem 202 gols aqui no Pacaembu, sendo 186 pela equipe do Corinthians. Os outros 16 foram marcados pelo Santos, São Paulo, Palmeiras, Seleção Brasileira e pela Seleção Paulista de Futebol. Agora falta responder qual é o maior público do estádio. E o maior público do estádio foi no Clássico da Saudade entre Santos e Palmeiras, no dia 11 de dezembro de 1977, onde 73.532 espectadores acompanharam o empate por 1-1. Mas você sabia que equipes de fora do estado foram campeãs no estádio? A primeira foi o Fluminense, que conquistou o torneio Rio-São Paulo em 57, e em 58 foi a vez do Vasco ganhar o campeonato, que na época era disputado por pontos corridos. Em 1961, o Peñarol do Uruguai ganhou a Libertadores em cima do Palmeiras. 5 anos mais tarde, em 1966, o Cruzeiro ganhou do Santos de Pelé na final da Taça Brasil. Bandeiras agitadas, lenços brancos acenando. E em 1995, a equipe mineira ganha do São Paulo na disputa da Copa Ouro da Conmebol. 1-0 Cruzeiro. No mesmo ano, o Botafogo conquistou o Brasileirão em cima do Santos. A festa do Botafogo é sua, Túlio! É da estrela solitária de General Severino. Em 2002, o Olímpia do Paraguai conquistou a Libertadores em cima do São Caetano. Desfilam com o troféu para ninguém ver. Dessa vez, o estádio fica em silêncio. O estádio, além de receber os artistas dos gramados, recebeu vários cantores nacionais e internacionais. A primeira foi Tina Turner, em 1988. Além dela, Luciano Pavarotti, Paul McCartney, a banda Kiss
os Rolling Stones, Iron Maiden, Pearl Jam, Rita Lee, Gilberto Gil e Roberto Carlos se apresentaram no estádio. Em 2007, numa visita do Papa Bento XVI ao Brasil, uma missa foi celebrada no estádio. O Senhor nos pede, ou melhor, nos exige, dilatar nossos corações, para que neles caiba sempre mais amor. O estádio está na fase final de reforma e já recebeu alguns eventos testes. O retorno de eventos esportivos oficiais está previsto para 2025. Depois do intervalo, vamos saber como ficará o tempo para o final de semana. A gente está aproveitando aí esse feriado prolongado e vamos colocar na ponta do lápis os assuntos da Black Friday, né? Tá chegando a hora. É em instantes. Até já! A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Já estamos de volta com as últimas notícias. Você está curtindo o feriadão? Quer saber como vai ficar o tempo para o final de semana? Vamos acompanhar juntos a nossa previsão? O sábado amanhece nublado, com possibilidade de chuva durante todo o dia. Podem haver trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 20 e 24 graus. A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 80% e 100%. Os ventos leves de sudoeste a oeste podem atingir 3 km por hora. Já o domingo será de céu encoberto e possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas devem variar, com a mínima entre 21 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia de 80% a 95% e os ventos fracos de sul a sudeste podem atingir 3 km por hora. Agora o seu N vai falar para você como que você pode se controlar financeiramente na Black Friday que está chegando por aí. Vamos colocar esse assunto então na ponta do lápis? Aqui comigo no estúdio, mais uma sexta-feira, está a planejadora financeira Alessandra Gonçalves. Ale, boa noite para você. Mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite, Jefferson. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E hoje vamos falar sobre Black Friday, né? Como manter esse controle financeiro. Exatamente, né? Ela está chegando por aí, vai ser agora no finalzinho do mês. Muitas lojas, também muitos sites de e-commerce fazendo promoções. E como então, Ale, não se endividar na Black Friday? É difícil, né? Difícil resistir com tanta promoção, às ofertas, propagandas, né? Mas eu sempre falo que o ideal é você fazer uma lista de desejos. E isso com antecedência. Porque a gente já sabe que todo ano, no mês de novembro, a gente tem a Black Friday. Então já cria ali a sua listinha de desejos para se organizar mesmo, né? E pesquisando os preços. Então o primeiro passo é já fazer essa lista de desejos. E a gente sabe que é muito comum a gente confundir desejo com necessidade. Né? Exatamente. Então, parte desse princípio, necessidade é aquilo que tem um grau de urgência muito grande. Então, é algo que não dá para esperar. O desejo não. O desejo você consegue planejar aquela compra com antecedência. Então, começa fazendo essa listinha, cria essa sua lista de desejos. E Ale, como que a gente pode, então, aproveitar bem, né, esses descontos, essas promoções que diversas lojas fazem? Pesquisando o preço. Não tem jeito. Então, para aproveitar realmente essas ofertas, saber se está um preço legal,
tem que pesquisar preços e a lista de desejos ela vai te ajudar para isso. Então, seja num caderninho ou numa planilha, quem gosta muito de Excel, faz ali uma planilha de Excel ou anota num caderninho o que você quer comprar, né, aquele seu item de desejo e vai pesquisando com antecedência. Coloca ali o local que você fez a pesquisa, a loja, o preço, cria uma estratégia para realmente pesquisar. Eu conheço uma pessoa que eu não vou falar quem, que já está pesquisando desde julho, então Caramba. já tem anotado ali desde julho, uma estratégia de 15 em 15 dias, uma vez por mês, pesquisar o preço, anotar ali e ficar atento também àquelas condições, né, as condições de pagamento. Geralmente essas ofertas você encontra um preço melhor quando você paga no Pix ou no dinheiro. Né? Então, o famoso à vista, né? Você pagar ali no ato, naquele momento. Isso, então por isso a importância de você já estar se planejando, né? Pesquisando esses preços com antecedência, porque às vezes você recebe, deixa para comprar lá no dia, né? Entrou a Black Friday, você vai comprar. E aí você vai parcelar às vezes em 12 vezes no cartão de crédito. Aquilo que a gente vê na propaganda de 12 vezes sem juros, na verdade o juros já está embutido ali. Então, se você se organiza, já vai planejando antes, você consegue comprar à vista com bom desconto e aí realmente vale a pena. É nisso que você acabou de falar, às vezes esse juros embutido acaba o produto saindo mais caro do que aquele preço que é apresentado para o consumidor, né, Ale? Exatamente. Então, você acha que você está pegando uma grande oferta, você está comprando aquilo por um preço muito bom e, na verdade, não está. Exatamente. Ale, a gente já está em novembro, né? Logo após a Black Friday já começa o Natal, também Ano Novo. Você acha ideal, então, fazer as compras do Natal, do Ano Novo, antecipar essas compras para agora na Black Friday? É legal. Então, é bacana antecipar já essas compras de Natal, pegando as ofertas, se realmente tiver um preço bom. Né? Então, vale a pena pegar essas ofertas e já antecipar as compras de Natal. Tem que ficar atento também à questão de frete. Né? Então, isso é algo para você comparar. Às vezes entra alguma oferta com frete grátis e aí já dá uma diferença no preço que você vai pagar, então acaba te gerando ali uma economia. Tem que ficar atento ao prazo de entrega. Né? E quando a gente fala assim de aproveitar essas ofertas, de repente comprar passagem aérea, se estiver programando uma viagem nas férias. Realmente, o momento ideal então agora é esse, né? Para quem já está planejando viajar Natal e Ano Novo. Aproveita e a Black Friday já pesquisa o preço das passagens aéreas, às vezes você compra com antecedência, vale a pena. Agora um ponto de atenção, se você estiver pensando em comprar roupa, calçado para o Natal, né? Aproveitando os preços da Black Friday, aí tem que tomar um certo cuidado, né? Porque eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu não aguento esperar muito para usar uma roupa. Eu compro, eu já quero usar logo. Então, de repente, isso te dá um gasto a mais, porque você compra agora e depois vai usar, nas vésperas, depois novamente vai ter que ir para as compras. Você compra de novo, aí você acaba gastando mais. Então, isso é um ponto de atenção. Mas se for uma pessoa que tem ali esse controle, compra agora e só vai usar no Natal, de repente consegue aí uma boa oferta. Eu vou até pedir para minha cinegrafista Fabi ficar de olho no preço das passagens, né? Agora que o 10º vai cair para poder comprar a minha também. E Ale, rapidamente aproveitando aqui, o 10º está para cair, são 2 parcelas. Você acha que é ideal utilizar o 10º para as promoções da Black Friday ou para arrumar as dívidas ali, quem tem essas dívidas? Depende da situação, né? Então, em alguns casos, realmente, é usar o 13º para quitar as dívidas e aí já começa 2025 com a casa em ordem, um alívio, né? Tudo arrumadinho, né? Ou, de repente, usar mesmo para viajar. É um dinheirinho extra que você não recebe ali todo mês, né? Então, usar para viajar, porque a gente também precisa, né? A gente trabalha também para ter momentos de lazer, não só pagar conta, pagar boleto. Exatamente, né? A gente tem que descansar, sair dessa correria do dia a dia. Agora, lê uma mensagem final que você deixa para os nossos telespectadores nesse momento da Black Friday com diversas promoções e que eles podem fazer aí com calma para poder aproveitar a promoção, mas também não gastar muito e não se endividar. Isso, pesquisar realmente preços, fazer a sua listinha de desejos, ficar muito atento a golpes também. Então a gente sabe que hoje a gente acaba comprando muita coisa pela internet e tem muitos golpes, então cuidado com os sites que você vai entrar, que sejam sites seguros, né? Então tudo isso a gente tem que aproveitar as ofertas, ter uma economia, mas também com segurança. Tá certo, Ale, muito obrigado, bom feriado para você também, bom final de semana e até a próxima. Obrigada, boa noite a todos. O nosso ON de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Voltaremos na segunda-feira, a partir das 6h15. Até lá. Tchau.